Nós vamos falar agora sobre a costura inglesa. O que seria uma costura inglesa, Tati? Seria esse tipo de costura aqui, ó. Tá vendo? Ela fica uma costura aparente, é uma costura de pesponto. Então, ela é muito utilizada em roupa de jeans, em camisa, para dar esse efeito bonito de pesponto na peça. Então, como é que nós vamos fazer a nossa costura inglesa de hoje? Já temos 2 pedacinhos de retalhinho aqui, de 2 centímetros, tá bom? É o suficiente. Na verdade, pode ser de 2 a 1,5. Eu gosto de deixar 2 centímetros, porque daí a gente consegue fazer uma dobra mais perfeita, um encaixe mais perfeito e não fica faltando tecido. Então, eu vou para a máquina de costura e passar uma costura reta aqui, ó, 2 centímetros. Então, já passei a minha costura aqui, ó, reta, tá bom? Em torno de 2 centímetros, né, de margem de costura. Eu vou abrir agora o meu tecido, ó, o lado avesso e o meu lado direito, ó, com a margem de costura, e vou abrir essas costuras aqui, ó, tá bom? Tá? Vou pegar, pego o ferro, abra. E um lado da sua costura você vai refilar, tá bom? O que seria refilar? Você vai diminuir a sua costura para uma margem de mais ou menos meio centímetro, bem estreitinha, ó. Esse tipo de acabamento, né? Ele é muito utilizado em tecidos assim como jeans, tecidos de algodão, tricoline, o brim, tecido de camisaria, tá? Então, o que acontece? Um lado, a margem ficou, né, os 2 centímetros. Eu já passei aqui a minha peça, então, ó, a costurinha tá tombadinha por outro lado. E eu vou pegar agora, aonde tem a margem maior, eu vou dobrar, tá bom? Dobro ele, tá? E é aquilo que eu tô te falando, se você quiser, né, você vai sempre utilizando o seu ferro, ó, e criando o vinco. Apesar que tecido de algodão, geralmente ele já cria vinco sozinho, né? Ele já tem, ele já te ajuda, né? Te favorece nessa hora. Então, eu vou pegar agora esse 1 centímetro, essa dobrinha que eu fiz, e vou jogar aqui pra cima, ó, tá bom? No caso, eu vou tombar pra cá, automaticamente eu vou estar cobrindo aquela margem de costura que eu refilei aqui desse lado, tá? Então, ó, faço isso aqui, vou tombando para um lado, ó, tá? Todinha, né? Vou utilizar o meu ferro e vou dobrar ela aqui também, ó. Para me facilitar na hora de eu passar na máquina de costura. E agora, com essa dobrinha assim, tá vendo? O lado avesso dele tá completamente, ó, avesso. E essa costura vai ficar pro lado direito. Eu vou lá e vou passar uma costura de pesponto aqui, ó, prendendo essa dobra que eu fiz, tá bom? Vou lá pra máquina e a gente vai fazer juntinhos essa costura. Então, eu vou agora passar a costura aqui, ó. Desço a minha agulha, tá? Desci a agulha, desço a minha sapatilha e eu vou costurar bem na beiradinha onde eu fiz a dobrinha, tá bom? E venho, ó, costurando, dou um retrocesso lá no início e venho costurando. Bem na dobrinha do tecido, tá bom? Então, o nosso acabamento, a nossa costura inglesa, ó, ficou bem rentinha, né? A costura naquela dobrinha, como eu orientei vocês pra gente poder fazer. E como eu disse, é uma costura muito utilizada como uma costura de pesponto, né? Para dar esse contraste aí na peça mesmo. Geralmente a gente até utiliza
uma linha, né, de outra cor, né, para dar esse contraste aí no tecido, na peça que você estiver fazendo. Então, é uma costura de acabamento decorativo para uma peça. E aí, a gente não precisa utilizar a nossa overlock, tá? A nossa zigue-zague para, às vezes, dar esse acabamento na nossa peça. Então, a aula de hoje foi sobre o nosso acabamento, tá? Em inglês, a nossa costura inglesa.